7:31 está escrito: e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele, e tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos seus ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Levanta a mão para cá para me abençoar, que eu quero abençoar a sua vida também, Pai. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, Deus, com essa palavra. E que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Presta atenção, irmãos. O Senhor Jesus, ele tinha saído dos territórios de Israel e foi com os discípulos até Tiro e Sidom, e lá ele teve aquele encontro com aquela mulher, cananeia, que pediu para Jesus curar a filha dela. Logo depois, Jesus ficou um tempo naquela região, que ele queria mostrar para os discípulos que ele não veio somente para o povo de Israel, mas veio para também os gentios e veio para o mundo todo. E a Bíblia nos fala que depois que Jesus ficou um tempo naquele lugar, Jesus então ele desce, ele vai para um lugar chamado Decápolis, ou seja, era um lugar que tinha 10 cidades, um aglomerado de 10 cidades, e uma dessas cidades chamava Gadara, que existiu aquele homem gadareno, endemoniado de gadareno. E a Bíblia nos fala que Jesus então ele cura aquele homem, liberta aquele homem, expulsa o demônio daquele homem, e todo mundo fica vendo que Jesus salva, cura e liberta. Oh, glória! Por isso que Jesus está na sua vida, que todo dia ele está salvando você, te libertando e te curando. Presta atenção que você tem que entender uma coisa. Jesus, ele queria ensinar os discípulos, ele quer ensinar eu e você também, que aonde ele pisa, os passos que ele dá, tem que ter uma coisa: cura. Sua casa tem que ter cura. Se não tem cura lá, tem alguma coisa errada, é com você. A sua casa tem que ter libertação. Se não tem libertação na sua casa, tem alguma coisa errada, é com você. Eu não estou falando que não vai existir conflitos, não estou falando que não vai existir problemas, e nem vou falar que você nunca vai ter uma enfermidade. Eu estou falando que se você é de Deus, se você é de Jesus, você segue os passos dele, lá na tua casa também tem que ter milagre, tem que ter libertação, e o nome do Senhor tem que ser conhecido pelos seus vizinhos. Quem está entendendo diz amém, irmãos. Nós não podemos mais ser conhecidos pelos vizinhos como crente. A gente tem que ser conhecido pelos vizinhos aonde o poder de Deus se manifesta. Você está entendendo a responsabilidade de ser um servo de Deus? Hoje você fala: ali mora um irmão, um crente ali da igreja fulano de tal, se tal. Mas, irmãos, poucos lugares as pessoas falam: pode ir naquela casa ali que eles vão orar e Deus vai fazer um milagre na tua vida. Então levanta a mão, porque hoje eu já vou profetizar que as pessoas vão bater na porta da tua casa, não para pedir alimento, não para pedir roupa e nem dinheiro, vai ser para pedir oração, porque eles vão reconhecer a unção de Deus na tua vida. E aí você vai poder falar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus não quer mais título. Título não impressiona o céu. É a sua vida com Deus que vai impressionar o céu. Presta atenção, querido. Você entende que aonde você passar, você pode profetizar cura. Se você estiver trabalhando ali, você pode profetizar cura. Você pode profetizar libertação espiritual. E Deus te escolheu justamente para você profetizar para as pessoas presas com espírito maligno. Olha, Deus vai te usar para libertar essas pessoas. Quem diz amém?
Presta atenção que a Bíblia fala que pegaram um surdo e um mudo no meio da multidão e falou: Jesus, ajuda esse homem, ele precisa de uma cura. E o homem foi levado até Jesus porque ele sofreu o quê? Uma deficiência na audição. E automaticamente também ele sofreu uma deficiência na fala. Ou seja, esse homem não estava vivendo o seu estado original que Deus tinha feito ele. Você está entendendo o mistério? Porque tudo indica que antes ele falava e antes ele ouvia, agora ele não falava e nem ouvia mais. Ou seja, ele não estava funcionando no seu natural. Se você analisar, Jesus pega aquele homem e tira aquele homem do meio da multidão e leva ele para curar ele em particular. Por quê? Porque ele não queria que aquele homem se transformasse em uma atração para o povo, principalmente para os gentios que não estavam acostumados com aquilo. Presta atenção que Jesus então, ele pega aquele homem e leva para um lugar diferente. A Bíblia vai nos falar, Marcos 7,32, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. Eu vou até beber essa água aqui para falar, porque Deus me revelou essas coisas. Por que que aquele homem falava dificilmente? Porque ele não ouvia. Presta atenção. Jesus então agora vai tratar de uma coisa que funcionava muito mal, que era a fala, e de uma coisa que nem funcionava, que eram os seus ouvidos. Jesus então agora ele começa a tratar com esse homem. Se você for pegar a ciência para entender como você funciona no aprendizado, primeiro, 10% nós aprendemos naquilo que nós lemos. A gente pensa que se a gente ler muito, a gente vai ser 100% sábio, mas não é. É só 10% da nossa capacidade. 20% que nós aprendemos vem da audição. E também 30% do que nós aprendemos vem de nós observarmos algumas coisas. 50% do que nós vemos e ouvindo simultaneamente vai fazer nós ter um aprendizado diferente. Se nós tivermos 70% da nossa capacidade, nós aprendemos em cima do que nós discutimos com as outras pessoas e ideias. E a sua capacidade de aprendizado, 80% dela é quando você pega o que você aprendeu, o que você ouviu, o que você viu e coloca em prática. Agora, para você aprender e ser uma pessoa aprendida, 95% da sua capacidade, você precisa ensinar os outros aquilo que você aprendeu. Só que eu quero falar agora ao contrário. Para você ensinar alguém o que você sabe, primeiro, você tem que ter colocado em prática alguma coisa, senão você não consegue ensinar. Para você discutir uma ideia, querido, você primeiro tem que ter ouvido e olhado aquilo ali. E para você ver e olhar e entender, você precisava de observar. E para você observar, você precisava ouvir. Você está entendendo a situação daquele homem? Ele nunca conseguiria chegar aos 95% de aprendizagem e nem muito menos aos 30%. Ou seja, ele não ia conseguir se expressar em nada porque ele não conseguia ouvir. E você presta atenção que a fala depende da audição. Eu vou repetir. A fala depende da audição. Para você falar bem, você precisa também ouvir direito. Para você falar bem, você precisa aprender a ouvir. Se nós formos analisar, esse homem estava com o ouvido comprometido, a fala comprometida e estava no estado de afasia. O que é afasia? A perda parcial ou total da capacidade de expressar ou compreender a linguagem falada ou escrita. Assim como esse homem que não conseguia falar, muitas pessoas também não conseguem se comunicar direito porque não sabem ouvir. Ou pior, a sua audição está comprometida. Como assim, pastor? Quando você começa a falar alguma coisa, as pessoas não param para ouvir. Elas te ouvem já formulando uma resposta. É uma forma da ansiedade ser manifestada.
Mas você presta atenção que quem não serve para ouvir, não serve também para ser ouvido. E quando a gente começa a entender isso aqui, nós entendemos que até a Bíblia fala que se nós não nos colocarmos na posição que Deus quer, nem as nossas orações o Senhor ouvirá. Mas de um povo humilde, de um povo que adora, de um povo que está aqui nesse lugar glorificando o nome dEle, Ele ouvirá. Rabonderebekebia. Pega a Bíblia, irmãos, e quando a gente fala de oração, a gente entende na nossa alma que quando nós oramos, nós entendemos que Deus está ouvindo. Na prática, se Deus ouve, Ele também, automaticamente, depois de ouvir, Ele envia a resposta. Você está entendendo como saber ouvir é importante na nossa vida? 60% dos nossos problemas seriam eliminados se nós soubéssemos ouvir. Presta atenção, o que Jesus queria tratar na vida daquele homem era o seguinte: a fala funcionava muito mal, Jesus queria tratar. O ouvido funcionava muito mal, Jesus queria tratar. Sabe por quê, irmãos? Jesus, presta atenção, Ele não pega uma deficiência sua e Ele explora essa deficiência. Quem faz isso é Satanás. Jesus, Ele pega uma deficiência sua, Ele talvez veja até que é uma fraqueza, Ele vai transformar isso em fortaleza. Você pode levantar a mão para o céu e glorificar a Deus por isso? Presta atenção, querido. O falar mal, ou seja, vem de ouvir mal. E quando nós começamos a ouvir outra voz, que não seja a de Deus, nós começamos também a falar mal. Quem diz amém? Presta atenção, você tem que entender isso aqui. Às vezes a pessoa não é uma pessoa ruim, mas ela não foi treinada nem ensinada a ouvir direito. E por ela não saber ouvir direito, ela não é curada direito. Porque se você entender uma coisa e agora vai destravar no seu coração, que até para você ter fé, porque a fé vem, ouviu o quê? Por que tem irmãos que não recebem o milagre? Não tem fé. Por que não tem fé? Não consegue ajoelhar, abrir a palavra e falar: Senhor, fala comigo. Porque eu estou disposto a ouvir. Quem está disposto a ouvir, está disposto a aprender. A sabedoria, a Bíblia nos fala que ela foi aluna de Deus. Então a sabedoria estava disposta a ouvir o que Deus estava ensinando. Quando eu estou disposto a ouvir o que Deus me ensina, eu aprendo. Se eu aprendo, eu entendo. Se eu entendo, querido, tudo é desbloqueado na minha vida. Você está entendendo o que Jesus está querendo nos ensinar aqui nessa palavra, irmãos? Presta atenção aqui. Oh, glória a Deus. Jesus é o único que pode tratar o nosso vocabulário e a forma da gente falar. Oh, glória. Como Deus fez com Isaías, Ele vai fazer com a gente também. Eita glória. Tem uma brasa viva vindo do altar. Vai entrar na nossa boca e só vai falar a língua dos anjos. Mistério de Deus, porque nós sabemos ouvir o Senhor. Presta atenção, Jesus é o único que pode ensinar você a ouvir de verdade. E se você está entendendo aqui o que a Bíblia está falando, aquele homem tinha em sua vida coisas que não funcionavam mais: a audição e a fala. Se a sua audição não funciona, se a sua fala não funciona, você não consegue se expressar. E se você não consegue se expressar, você vai ser mal compreendido. Quem diz amém? Todo ruído de relacionamento, expressão contaminada. Presta atenção aqui. Às vezes você olha para a sua vida e encontra o inimigo lá do lado de fora falando o seguinte: sua família não funciona mais. Assim como nesse homem algumas coisas não funcionavam nele mais, a fala e a audição.
O inimigo talvez está falando, sua vida profissional não funciona mais. Talvez o inimigo lá de fora está falando, a sua vida espiritual não funciona mais. Talvez o inimigo está falando assim, ó, tem essas áreas da sua vida aqui que não funciona mais. Só Jesus, querido, é lindo, ele pega o que não funciona. Ele olhou para você e via que o mundo já te julgou. E ele pega você, aquilo que não funcionava, oh glória, que era destituído da presença de Deus. Ele paga o preço para Deus e fala, agora vai funcionar. Agora vai funcionar porque eu entrei na situação. Aleluia! Presta atenção, querido. Quando o Efatá de Deus chega na vida daquele homem, aquilo que não funcionava começou a funcionar. E funcionar bem. Você tem que entender que Jesus manda dizer para você, manda dizer para a igreja hoje, que Ele vai mexer e consertar aquilo que não estava mais funcionando na sua vida. Nessa terça o Senhor está falando isso. Aquela situação que funcionava muito mal na sua vida, Jesus vai chegar para fazer funcionar direito, irmão. Jesus não descarta você, oh glória, porque alguma coisa na sua vida não está funcionando bem. Pelo contrário, Ele vai fazer fortaleza naquilo que não está funcionando. Ele vai te levantar. Todos verão que é o Senhor que fez o milagre. Aleluia! Presta atenção, querido. Então, a Bíblia nos fala, Marcos 7,33, você que está com a Bíblia pode abrir aí. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos no ouvido e cuspindo-lhe tocou na língua. A primeira coisa que Jesus fez para curar aquele homem é pegar aquele homem e tirar ele da multidão. Porque na visão de Jesus, a multidão estava atrapalhando aquele homem receber o milagre dele. Presta atenção. Então, nem sempre está no meio de muita gente. Eu vou repetir isso aqui. Então, presta atenção. Nem sempre estar no meio de muita gente significa que as coisas vão dar certo para a gente. Ou para você. Estar no meio de muita gente não significa que você está sendo acolhido. Estar no meio de muita gente não significa que as pessoas estão torcendo para você e para ver o seu milagre. Mas estando com Jesus é diferente. Estando com Jesus é milagre certo. Estando com Jesus, presta atenção, não é olhar para a placa da igreja, não é olhar para líder, não é olhar para Jesus. Olhando para Jesus e olhando para a sua cruz, você vai ver que tem coisa diferente aí. Algo que vai te levar para o céu. Oh glória! Às vezes Jesus tem que tirar você do meio de muita gente para realizar um milagre na sua vida em particular. Quem diz amém aí? Presta atenção. Apesar desse homem não ouvir, existia ao seu redor muitas vozes que estavam atrapalhando ele e poluindo o entendimento visual dele. Mas Jesus chegou para resolver aquilo ali. E nós aprendemos nesse texto, irmão, que Jesus quer realizar milagre na nossa vida. Sim, mas primeiro Ele vai nos tirar do meio da multidão. Primeiro Jesus vai tirar a gente do meio de pessoas que não creem no nosso milagre. Primeiro Jesus vai tirar a gente do meio comum. O que é o meio comum? Todo mundo comum. Todo mundo comum. Por isso que você está aqui hoje, porque Jesus tirou você do meio comum. Presta atenção. Nós temos que entender a parte mais importante aqui desse texto. Eu vou beber uma água para falar isso aqui. Esse homem que não ouvia e nem falava, viu Jesus. Presta atenção. Esse homem que não ouvia nem falava, viu Jesus. E no silêncio, ele começou a entender o que Jesus estava fazendo com ele. Enquanto nós, servos de Deus, no silêncio, questionamos a Deus por que as coisas não acontecem na nossa vida, no silêncio, esse homem compreendeu o que Jesus estava fazendo com ele, o milagre. Eu não sei se você entendeu.
no silêncio, Jesus está realizando o seu milagre. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus por causa disso. Você tem que entender isso. Você, às vezes, querido, você consegue ouvir Jesus no silêncio? Às vezes não. Mas você tem que entender que tem coisas que Deus não te contou ainda e está em silêncio. Tem coisas que Deus não revelou para você ainda e você não sabe, Ele está no silêncio. E tem coisas, querido, muita coisa a ser revelada para você ainda e Jesus está no silêncio. Mas se você tiver a percepção daquele homem que Jesus curou, Jesus está em silêncio comigo, eu não consigo ouvi-lo, mas eu já consigo perceber que Ele está me curando. Glórias a Jesus. Olha aqui, irmãos, eu vou beber essa água para falar isso aqui que Deus está mandando. Foi após esse mundo silencioso desse homem é que veio o desbloqueio na vida dele. Você sabe como é que Deus desbloqueia a vida do crente? Deixa ele em silêncio. Se ele for uma pessoa muito ansiosa, vai sofrer com força. Se ele for uma pessoa de oração, vai conseguir passar pelo silêncio de Deus. Se ele for uma pessoa de jejum e de oração, ele vai começar a perceber as coisas. Mas se ele for uma pessoa de jejum intenso, oração intenso e que estuda a palavra intensamente, ele vai conseguir ver o processo de Deus na vida dele. Quem diz amém? Então você presta atenção, o silêncio de Deus veio para desbloquear você. E agora você irá procurar ouvir somente a voz de Deus. Porque agora você está desbloqueado no mundo espiritual. Porque agora você confia literalmente em Deus. Presta atenção, a Bíblia nos fala em Marcos 7,33, e tirando a parte de entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos e cuspindo e tocou a língua. Jesus pega aquele homem, é a segunda vez que ele pega a saliva para fazer um milagre. Você tem que entender que os dedos de Jesus significavam o poder dele sobre a vida daquele homem. A saliva para os antigos era uma virtude terapêutica, mas para Jesus era algo milagroso. Você tem que entender que Jesus, ele às vezes usa de formas diferentes para mostrar para mim e para você que o milagre que ele fez na vida do irmão vai ser diferente na sua vida. Ele não usa o mesmo método da vida do irmão para fazer na sua vida. A única coisa de base que nós temos que carregar é a palavra de Deus, querido. É a fé em Jesus, uma vida de oração, uma vida de vigilância e uma vida de jejum. Se você tem esses princípios básicos, Jesus vai fazer milagre na tua vida diferente da do outro. Então pode levantar a tua mão, porque hoje Deus está fazendo um milagre diferente. Por que Jesus faz isso diferentemente? A Bíblia está escrita em Isaías 35:5. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Olha a profecia aí. E ainda fala em Isaías 35:6, então os coxos soltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebatarão no desertos e ribeiros no ermos. Jesus queria mostrar, mais uma profecia irá se cumprir. Eu não sei se você está entendendo, todo milagre que Deus faz na sua vida é uma profecia que, olha, que lá atrás Deus já tinha feito na sua história para cumprir. O que acontece quando Jesus nos cura, irmãos? Quando Jesus nos cura, a primeira coisa que a gente consegue ver, ou melhor, sentir, é que a nossa surdez espiritual, ela some. Agora você quer só ouvir a voz de Deus. Ô glória! Eu estou falando com os servos do Senhor aqui, que quando tem questionamento, eles não vão procurar um amigo para conversar sobre o problema. Se não tiver culto na igreja deles, eles falam, tem tarde da bênção aonde aqui, meu Deus do céu? Aonde tem um monte para me orar aqui? Você está entendendo o mistério? Porque agora os seus ouvidos espirituais estão desbloqueados e só serve a voz de Deus. Ô glória! Só serve a voz de Deus. Você está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida hoje?
desbloqueando a surdez espiritual, para só a voz dele servir. Oh meu Deus, e nós começamos a escutar de verdade, irmãos. Iremos ser boca de Deus se nós ouvirmos a voz de Deus. Levanta a tua mão, porque a partir de hoje você será boca de Deus, porque você ouve a voz de Deus. Meu Deus, que coisa linda. Presta atenção, a Bíblia nos fala, e eu vou encerrar aqui. A Bíblia nos fala em Marcos 7,34, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente, e ordenou-lhes que ninguém o dissesse, mas quando mais o proibia, tanto mais o divulgava. Presta atenção, Jesus não usou essa palavra em vão. Efatá não é só uma palavra, é um decreto. No mundo espiritual, essa palavra tem muito poder. Essa palavra éfata é a mesma coisa da palavra barra, que só Deus tinha o poder de usá-la, e Davi usou para falar: barra em mim, Senhor, um coração puro. Aí Deus olhou para Davi: peraí, só eu que podia usar essa palavra, haja, cria-se. E Davi então ele fala para Deus: barra em mim um coração puro. Ou seja, Senhor, eu sei que você criou tudo em 6 dias, e no 7º descansou, mas eu invoco a tua criação novamente. Esse coração que eu tenho já não serve mais. Cria novamente, Senhor, um coração puro na minha vida. Quando o Senhor Jesus fala Efatá, ele teve um decreto, ou seja, essa palavra aramaico significava abra-te, e ainda significa liberta-se. Quando você entende, quando Jesus fala Efatá, no mundo físico, ele faz transpassar tanto essa palavra de poder, como no corpo físico, como na alma e como no espírito. É uma energia tão poderosa que é a mesma coisa de você não falar do nome de Deus em vão, porque o nome de Deus é muito poderoso. O nome de Jesus é muito poderoso, e quando você invoca esse nome, você sabe que o inferno estremece, você sabe que o ambiente muda, e você sabe que você está falando em nome do céu. Ah, meu Deus do céu, as palavras que Deus te deu de autoridade, você precisa usar nessa noite. Presta atenção, querido. Éfata vem do aramaico antigo etipaal, ou melhor, etipá, que significa ser tu aberto nesse momento. Olha o que Jesus estava falando para aquele homem. Éfata significa abrir para ninguém mais fechar. Rabandarabás. Éfata significa abrir a mente e a alma. Naquele momento não é só o ouvido daquele homem que se abriu, não é só a língua dele que começou a falar direito, a alma dele, a mente dele abriu-se para o evangelho de Jesus. Agora o céu começou a entrar dentro dele, ele começou a ver que as palavras de Jesus têm muito poder. O nome de Jesus tem muito poder sobre a tua vida, o nome de Jesus tem muito poder. Quando você ora, está na hora de você buscar o Senhor e usar o nome de Jesus no mundo espiritual. Presta atenção, o homem não ouviu Jesus falar, mas a criação, porque ele era uma criatura de Deus, ouviu a ordem do Criador, e o homem foi curado. Se você entender aqui agora tanta língua, quando os ouvidos voltaram a funcionar normalmente, agora esse homem entendeu que Jesus era o Filho de Deus, porque ele sentia na sua alma e também na sua mente. Você tem que entender uma coisa, o que Jesus estava tentando dizer para aquele homem era: até hoje a enfermidade te bloqueava, até hoje o inimigo te bloqueava, até hoje a enfermidade tinha te fechado.
E até hoje a sua vida era debilitada, mas o Efatá chegou. E não é qualquer pessoa que vai usar esse nome, é o próprio Jesus que usa. A partir daquele momento, querido, da chegada de Jesus com essa palavra na vida daquele homem, a sentença espiritual, física, meu Deus do céu, em todas as áreas daquele homem foi liberta. Hoje Deus declara o Efatá na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Há coisas na nossa vida que fica fechada até Jesus chegar. E Jesus chegou hoje para libertar. Oh, glória! E querido, você presta atenção, que hoje eu quero fazer um ato profético. O Senhor me ordenou fazer esse ato profético hoje com a igreja. Você vai fechar os olhos agora, vai colocar a mão sobre o teu coração, vai levantar outra mão para o céu. Presta atenção, que depois que eu falar as palavras que eu vou ler aqui, eu vou falar amém, vocês vão repetir amém, porque o amém significa assim seja. Quem entendeu diz amém. Efatá, que as portas se abrem para você hoje, em nome de Jesus, amém? Amém. Efatá, que as portas do milagre da sua vida sejam abertas hoje, em nome de Jesus, amém? Amém. Efatá, que você receba hoje paz, amor, sabedoria de Deus nesse dia, amém? Amém. Efatá, que todos os bloqueios sejam removidos, que todos os seus medos sejam despertos em nome de Jesus, amém? Efatá, que o Senhor seja a tua luz, que guie os seus passos, iluminando cada escolha e cada decisão, amém? Amém. Efatá, Adonai, Mesef, que o Senhor te dê prosperidade e abundância, amém? Amém. Oh meu Pai, Shalom, que Deus te dê paz e vitória na sua vida, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, em nome de Jesus, amém? Amém. Jeová Jiré, que a providência de Deus venha sobre tu, a tua casa e a tua família a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Amém. Então fica agora em espírito de oração que nós vamos clamar a Deus. Foi profetizado, foi decretado pelo céu hoje. O Efatá na tua vida já está acontecendo. Pai celestial, olha aí, Senhor, teu povo, eles receberam do Senhor a vitória, eles receberam do Senhor a providência, eles receberam do Senhor a profecia. Pai, que a partir de hoje eles possam ouvir o Efatá do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Você vai dizer amém? Amém. Glória a Deus. Assim seja, diz o Senhor. Você pode aplaudir Jesus por causa disso hoje. Meu Deus, que coisa linda. Nós já vamos terminar e nós vamos ungir as suas mãos, e essa unção vai ser do Efatá na sua vida. A partir de hoje a sua vida espiritual muda. A partir de hoje a sua vida financeira muda. A partir de hoje a sua vida sentimental e emocional muda. A partir de hoje a sua vida psicológica muda. E a partir de hoje a sua vida social muda. Porque Jesus chegou com o Efatá na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo o teu povo. Deus, guarda eles debaixo dessa unção, dessa palavra, Senhor. E que a bênção do Senhor chegue hoje. Que a vitória do Senhor chegue hoje na vida dos teus servos. Pai, eu declaro a vitória total na vida deles, em nome de Jesus.